Ile kunginchele ifetu ngilogere baba motu pueblo romogogo imbre orumina eleripi otungo ba wosi lau acheleri omaya iba baba iba goda iba cheta iba olu iba jipona iba petepi iba popo kumara onu ketimbeloso olotumare Iburubuya, Iburubuya Bocheche, Aburu Aboya Bocheche, Oboto, Achureu de Bofumba, Bauru Milabel e Fauá. Que o nosso Paulo Milai abençoe as vossas preces, que o nosso Paulo Milai dê atenção às vossas preces, que o nosso Paulo Milai bem as execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito achei que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Pois bem, mais um Odioriku, mais um domingo sagrado e abençoado, ao qual consultamos Ifá com a finalidade de buscarmos bons aconselhamentos, bons direcionamentos, para que possamos ter uma semana Odara Biodara. E nessa semana em si, Ifá nos traz um Odu que nos chama primeiramente à reflexão. É um Odu onde, desde os meus primeiros dias, eu sempre ouvia falar desse Odu, porque tinha um Oriatê, eu não conheço nenhum Babalaô desse Odu, pelo menos até hoje ainda não, mas conheci um Oriatê, não foi nem o Alfacano, não foi a PTB, eu conheci um Oriatê só com esse Odu, ele já não está mais entre nós, e é um Ifá, né, que Olof tem um bom lugar, luz e progresso para esse bom e amado espírito, mas é um Ifá de reencarnação. Então, desde os primeiros momentos que eu ouvia junto aos meus mais velhos, né, o caminho ao qual eles sempre falavam quando saía desse Odu, nos faz, né, refletir, nos leva a grandes reflexões, porque é um Ifá de reencarnação. E eu lembro muito que meu padrinho falava muito do cavaleiro sem cabeça, né? Que eu seguia um cavalo, como aquele desenho que tinha lá atrás, né, do cavaleiro sem cabeça, aonde eu andava sem direcionamento, sem rumo, sem caminho, e não deveria ser, né? Não deveria ser, porque é um Odu, né, que ele diz que esse tipo de trabalho não beneficia a mim. E quando ele fala isso, ele nos traz a uma gostosa reflexão, porque o trabalho não beneficia a mim. Você pode até estar falando uma semana de trabalho, que venha alguma proposta, alguma coisa que não seja benéfico a ti, ok? Mas pelo Odu que é, com os testemunhos que vieram, a gente muito diz que a vida que nós temos, ela não é benéfica para a gente. Porque nada é legal, nada é bom, tudo ruim. Eu tenho que viver sob regras, sob mandos e comandos. Um me falando uma coisa, um direcionando para outra. Bom, se você está aqui, se você chegou até esse determinado caminho, é porque você tem alguma coisa a querer ouvir lá de cima, senão você não estaria acompanhando a esse trabalho, acompanhando nem um babalaô, nem uma mãe de santo, nem um pai de santo, não acompanhando um pastor, um padre, enfim, um mentor religioso ou uma mentora religiosa, seja de qual altar que for, você, se não quisesse ouvir a palavra, você não estaria sentado. Porque Ifá diz que o banco, né, ou a cadeira que acomoda ao gordo, também acomoda ao magro. Então, a mesma sentença que ele dá para um, ele também dá para outro. Sendo que vai de acordo com o testemunho de cada um, a vida de cada um. E eu não posso, de maneira alguma, entender que, já que é um Ifá de reencarnação,
dizia que na outra vida eu fui o meu contrabure, né? Aos que são de Fá sabem bem o que é isso. Aos que não entenderem, depois chama aqui no privado e a gente explica. Mas é o seu Odu invertido, né? Ao contrário. Quer dizer, invertido é uma outra coisa, é a sombra. É o Odu ao contrário. Então, por exemplo, eu sou o Gundarete, meu contrabure é Erete Kutan, né? Mas não é para gente dos demais Odus, e sim para quem são filhos desse Odu, ou nós que estamos vivendo nesse caminho, nessa semana, aonde Ifá diz assim: para que eu estou fazendo esse trabalho? Para que eu estou dando a oportunidade para cada um de vocês, se vocês só sabem reclamar, se só sabem não caminhar como deveria? A vida, o trabalho que a vida nos dá, ele é muito árduo. Mas antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando com uma pessoa que é filha do Odu, que não tem nada a ver com isso aqui, mas que chega a essa história que Ifá dizia que diz nesse Odu, né? Que um dia nós ajoelhamos antes de encarnarmos, né? De passarmos por esse processo de reencarnação, antes de encarnarmos, nós ajoelhamos ante o Olodumare, ao nosso Deus Criador, e pedimos por cada coisa que está acontecendo ou que ainda vai acontecer, tudo meio programado. Eu pedi para ser filho da minha mãe, com o meu pai, queria ter os meus filhos, queria fazer o meu santo, queria me iniciar em Fá, queria me tornar um balaô, queria buscar toda essa responsabilidade, que é muito difícil. Antes de gravar esse vídeo, meu filho veio, tocou na porta e falou: papai, aconteceu isso, isso e isso. Tive que parar aqui, ainda bem que o jogo já estava feito, e tem que correr. Então, se parar aqui para poder tentar justificar, eu nunca vou conseguir fazer nada. E esse trabalho dado por Ifá não será benéfico para mim, porque a minha cabeça negativa vai criar 1001 coisas. Então é muito mais fácil eu aceitar. É muito mais fácil eu entender. É muito mais fácil eu colocar na minha cabeça, se fui eu que escolhi e tudo que está acontecendo fui eu que pedi, então eu vou viver aqui de uma maneira melhor, de um jeito melhor. E já que eu tenho essa oportunidade de vir aqui para a Terra e encarnar nesse corpo, eu tenho que fazer isso aqui melhor. Eu não posso dizer que esse trabalho não será benéfico para mim, é uma oportunidade. É uma oportunidade de eu fazer tudo ao contrário do que eu fiz na vida lá atrás. Então, será realmente que eu não mereço estar passando por tudo isso? Eu mereço. Entendendo, eu mereço. Porque ao buscar tanta responsabilidade, eu deveria ser um cara completamente irresponsável. E ao me dar conta das coisas que até mesmo nessa terra eu já abdiquei, imagino o que eu não era lá atrás. E se eu tiver essa oportunidade de encarnar aqui, cara, eu vou tentar fazer isso aqui de uma forma bem melhor. Eu vou tentar viver isso aqui de uma forma bem melhor. Então eu não posso caminhar nesse mundo como um cavaleiro sem cabeça. Eu não posso caminhar nesse mundo sem uma pessoa sem direção. Então eu escolhi o sagrado oráculo de Ifá para poder muito bem me direcionar. Mas para poder caminhar bem e encontrar a felicidade que Olof e Orunmila encontraram nesse Odu, Ifá assegura que se obedientes formos,
com toda certeza e seguridade, vamos encontrar a mesma felicidade que Olof e Orumilá encontraram. Se os dois grandes encontraram, por que nós não encontraríamos? Por que não? Porque insistimos em viver desobediente. Porque um cavaleiro sem cabeça, ele não quer seguir regra, ele não quer seguir o mando, ele não quer seguir comando, ele senta num cavalo e deixa a vida levá-lo. Para onde? Não estou vendo. Aonde o cavalo me levar, o cavalo foi. Quando eu escolho sentar nessa vida e buscar os conselhos sagrados, Ifá nos diz, aí vocês precisam ser obedientes. Porque esse Odo diz que por desobediência, esse é o código ético desse Odo, eu acabo perdendo tudo. Compreendeu? Então, eu de todas as maneiras, já que eu não vou ser um cavaleiro sem cabeça, eu preciso de todas as formas lembrar de todos os meus bons aconselhamentos, agregar os do ano, agregar os do dia, agregar os da semana, ver um papo que eu tenho com um consulente de um jogo que eu faço, ver ali se está me orientando quanto a alguma coisa. Tudo será somatório quando vem lá de cima. Então, todas as coisas que são dadas por Deus, por Olodumare, por Olofim, por Olorum, por Orumilá, pelos nossos orixás, por nossos guias ancestrais, tudo é benéfico. Tudo é muito benéfico. Então, esse trabalho que nós temos aqui na Terra é válido sim, mas nós precisamos caminhar com obediência. E Ifá, na semana passada, nos falou para usarmos bem a inteligência. Por que ele insistiu tanto na inteligência? Porque nessa semana estaria nos mandando um caminho que ele falou assim, muitos continuam caminhando sem cabeça. E eu lembro uma coisa que meu padrinho falava, desse Odo, que ele dizia, esse Odo quando vem, ele é a última encarnação. Você não terá mais o direito de voltar aqui na Terra. Isso é muito pesado para essa semana. Porém, não cabe. Mas nós poderíamos buscamos sempre mudanças. Eu poderia pegar esse papo, esse gancho e falar assim, caramba, imagina que essa vida aqui, de repente eu nunca mais venha. E muitas coisas que eu vou estar fazendo errado aqui, vai me levar para um lugar que eu não queria. Para um próximo que dirá para mim. Então eu posso viver isso aqui muito melhor. Eu posso levar isso aqui muito mais a sério. Eu posso tentar aqui de todas as formas me corrigir de todas as maneiras. Mas eu preciso ser obediente. Eu preciso tomar os remédios nas horas certas. Eu preciso fazer os exercícios que eu preciso fazer. Eu preciso estudar até formar e seguir tudo que eu tenho que seguir. Eu preciso cumprir com os meus horários, eu preciso cumprir com a minha religiosidade, eu preciso cumprir com o meu casamento, eu preciso cumprir com os meus filhos, eu preciso cumprir com os meus amigos, eu preciso ser obediente em todas as oportunidades que a vida nos deu, nos dá e seguirá nos dando. E eu não posso fazer com que, de repente, essa minha vida aqui é uma última oportunidade para que eu possa realmente melhorar e seguir para um mundo melhor, quem sabe o descanso eterno. Mas para isso eu teria que viver isso aqui muito melhor. A tal ponto que o Olá falou, se você não faz e não segue dessa maneira, você seguirá por um bom tempo, é como ele espraguejou a cobra, a serpente da sabedoria, né? Aquele maléfico, por tantas coisas que ele fez errado, ele falou assim, tu não tem jeito. Então, para todo sempre, tu seguirá por todos os dias da tua vida, tu seguirá no mundo obscuro, arrastando o teu peito aí e comendo por todos os dias muito pó, muita poeira. E tu quer seguir mesmo rastejando por aí, ou quer aproveitar as oportunidades que o sagrado te dá
de você melhorar e tentar de verdade modificar o seu destino. Entenda isso aqui como se o Odu da semana fosse para todos nós o último. Eu não sei se vou estar aqui amanhã. Eu sempre falo isso, o pessoal fala, para! Não sei mesmo. Nós fizemos uma cerimônia aqui uma vez e uma última cerimônia que um afilhado meu fez, ele não pôde fazer mais porque horas depois ele partiu. Religiosamente falando, religiosamente trabalhando. Lá no barracão do meu pai, uns 15 dias depois, uma Yalorixá teve um mal súbito, foi embora também. Não sabemos. Muitos que estão aqui com a gente amanhã não mais estarão. Mas poderíamos, todos nós, a partir de uma ideia dessa, modificarmos e muito os nossos caminhos. Se ligou aí? O Oromilá diz nesse Odu que existem facas que são capazes e capacitadas de cortarem outras facas. Então, se a gente não acredita que algo pode acontecer com a gente, acredita sim, porque podem existir coisas superiores que podem modificar, acabar com tudo isso. Para ruim? Não, para bom. Então você mesmo pode modificar tudo isso com toda certeza e seguridade. O primeiro testemunho que Fá nos dá, ele nos pede para, primeiro, irmos devagar, não colocarmos as carroças, à frente dos bois, para que possamos chegar de uma maneira calma e segura aonde pretendemos. Então não adianta querer fazer isso aqui para ontem, mas vá no seu passo a passo, com toda tranquilidade, não importando com as pessoas que querem jogar a tinta em cima de ti, queimar no teu caminho, te sujarem todo, não te importa. Se levanta, se ergue e segue. Na adversidade, e fala da hipocrisia. E semana passada Ifá falou isso. Quanto às leis morais, que você, para seguir com a coisa boa, você precisava dar conselho, mas também seguir conselho. Então cuidado com esse mundo hipócrita, aonde nós criticamos, mas fazemos tão quanto igual. Não segue por esse lado, não segue por esse caminho. E de todas as maneiras, Ifá diz, eu estou dando uma oportunidade de vida e não um corte dela. Esse Odu aqui, ele sorriu da morte. Então o Ifá não está falando da perda da vida de cada um, da desistência da vida de cada um. Por mais que esse trabalho aqui não seja benéfico, ele é algo para ser valorizado. Porque tem espíritos que não tiveram o direito da reencarnação. Ainda vão demorar anos e anos e anos, vidas e vidas e vidas, para que possa isso aqui acontecer. E se nós estamos aqui, ainda que no mundo de penitência, ainda que no mundo de provações, nós estamos tendo a oportunidade de rir para a morte, de sorrir para a morte e modificarmos tudo isso aqui. Isso aqui é um caminho ao qual Ifá diz. Tanto que ele fala que os problemas aqui eles começam por baixo, de uma forma muito silenciosa. Vão aquecendo e quando vê já está como hoje está na cabeça de muitos que não aguentam o fardo que estão carregando. Então a coisa sempre começa muito silenciosa, mas você pode modificar com toda certeza e seguridade. Na junção, Ifá com a primeira pata de um, com a primeira pata do último, Ifá nos traz um Odu ao qual Oromilá peregrinou pelo mundo e estava cansado. Nós falamos disso, aonde o Babalaô nunca coloca a palavra de Ifá em dúvida. E na sua peregrinação, Oromilá estava completamente cansado e já desistindo da sua caminhada.
E muitos aqui, com toda certeza e seguridade, por sua desobediência, estão já acarretados de problema, não aguentando todo esse fardo que está carregando, e com toda certeza e seguridade, estão desistindo. Mas os orixás sempre estão vindo aqui, as energias sempre estão vindo aqui, e Fá está sempre vindo aqui com todas as demais, e está sempre nos afagando, saciando nossa sede, saciando nossa fome, seja no dia a dia, seja de conhecimento, seja de saber, e está fazendo como o Oleguá fez com o Orumilá. Meu irmão, você não pode desistir, porque às vezes não é que os santos não queiram ajudar, era como diz Ifá, ele estava debaixo da resposta dele, mas já tinha dito para si mesmo que estava cansado. E às vezes nós desistimos no último momento, na última porta, na última oportunidade, quando não deveríamos desistir. Deveríamos ser muito mais fortes, de verdade verdadeira. Ifá, quando trouxe esse odo e marcou a negatividade, a primeira que eu perguntei era Obecebi, já que ele diz que por desobediência se perde tudo. Então, ainda que ele não tenha vindo na oração profética, já é um odo que já diz, por desobediência você coloca tudo a perder. Então procure de verdade consertar a sua vida e seguir bem obediente aos mandos de Deus, bem obediente às coisas que você precisa fazer, às regras da vida, às regras, os mandos, os comandos. Mas Ifá está falando de perdas, onde manda um Osobuofo. Então cuidado para você não desistir de verdade da sua oportunidade que você está tendo como encarnado. Muito, 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 muito cuidado para você não estar sendo desobediente com tudo aquilo que você prometeu lá em cima. E não adianta, Ifá, ele ensina que não devemos levar a nossa responsabilidade, os nossos compromissos para o próximo. É nosso. Por isso Ifá é totalmente individual. Eu posso ter o mesmo Odu, posso viver coisas parecidas, mas no meu mapa, né, na minha oração profética, na minha montagem, na chegada dos Odus, são completamente diferentes. E isso me diferencia dos outros, e isso leva a minha responsabilidade. Eu posso até olhar muita coisa do meu babanco como exemplo que ele me deu, dos bons e dos maus exemplos, mas eu tenho que viver a minha vida, eu não posso viver espelhado em cima dele. Se eu puder chegar próximo das coisas boas que ele fez, axé. Mas se eu não puder, não sou eu. Ele se chama Rafael Zamora Dias, eu me chamo Robson dos Santos Abreu. E assim cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua encarnação, cada um tem o seu direito de reencarne. E não devemos nessa vida caminharmos como cavaleiros sem cabeça. Ao montarmos no cavalo que Orumilá nos dá, né? O Olodumare nos deu e Orumilá nos orientou, eu tenho que colocar esses conselhos dentro da cabeça, tanto que foi o que Orumilá orientou, que é o Ifá de perdas, de vazio, e é uma das piores negatividades, ao meu ver, quando as perdas começam a acontecer, né? E quando o vazio começa a adentrar. É muito perigoso. E com um Odu desse na semana, a coisa deve ser levada um pouco mais a sério. Sua vida, sua encarnação deve ser levada muito a sério. E se você está aqui vendo isso, é porque você não quer caminhar como um cavaleiro sem cabeça e você não quer desperdiçar a sua oportunidade que você está tendo dessa reencarnação. Fomos para aquela brincadeira da última vez, da última vida, do último encarne, então podemos aproveitar bem melhor isso. Então, em cima dessa grande negatividade, eu perguntei se era o Orumilá que estava nos defendendo, já que aqui ele ele junto de Olofim encontraram sua alegria.
e se ele poderia nos trazer aconselhamentos que de uma forma séria nos trazem a realidade e faz com que através destas ou destes, possamos encontrar a alegria e a felicidade de aceitarmos a nossa encarnação, as coisas que estão acontecendo com cada um de nós, coisas que vieram de outras vidas, coisas que buscamos nessa, e seja de positivo ou negativo, a gente pode melhorar esse fardo e muito. Um camarada que tem uma perna, ele se reinventa. Um camarada que não tem outro braço se reinventa. Um camarada que tem um cara que era, um monstro, tá sem as mãos, sem a ação das mãos, dos pés, mas está se reinventando e agradecendo pela oportunidade que ele teve de viver. Irmão, se acontece isso com aqueles que consideramos mais fracos, por que não pode acontecer com a gente que estamos inteiros? Tudo pode melhorar, só basta aceitarmos. E foi o Orumilá, sim, que nos conduziu. Porém, ele diz: eu gostaria muito que vocês escutassem, eu gostaria muito que vocês aceitassem, vocês acatassem os conselhos e começassem a aplicar na vida de cada um de vocês. Que com toda certeza e seguridade a coisa iria melhorar e muito, A coisa iria melhorar e muito. Então o Ifá, ele nos termina aí com o Odu, com 2 Odus, aonde Ifá fala naquele caminho do pensador, aonde, em tudo isso que ele falou, não deveríamos ficar entre o ontem e o hoje, pensando, e devemos levantar e fazer algo diferente nessa vida. No caso, nessa semana, mas que sirva de uma boa pegada para uma nova vida. E não adianta a gente tentar contar com o próximo, porque no final somos nós quem temos que resolver. E esses são os conselhos que Fá nos deu para essa abençoada semana, perigosa, verdade, mas que podemos, de verdade, na aceitação, começarmos de uma forma muito obediente a mudarmos tudo. Primeiro, dentro da nossa cabeça, aonde não caminharei mais como um cavaleiro sem cabeça, sem direcionamento. Você precisa colocar uma meta, um destino, uma coisa para ti, em cima das coisas que você bem recebe, em cima das coisas que a vida te dá, em cima das coisas que você almeja, e não caminhar por caminhar nesse mundo como um suicida. E Fá diz que não será um caminho legal. Então, em cima desses conselhos pesados, desejamos de verdade que Fá sempre venha e com todo o trabalho, que ainda que eu não enxergue como benéfico, sempre muito árduo, sempre muito trabalhoso, dificultoso, complicado, difícil, eu hei de conseguir. Engraçado que um afilhado meu, ele colocou isso. Ele achou uma mensagem, a gente não falou como foi, se ele achou essa mensagem, se ele teve essa sorte, ou se ele montou e ele fez, a parada do tempo, que para cada palavra dessa tinha mais algumas. Foi a cada ano desde o momento que ele se iniciou. E ele falou: aqui foi difícil, ano tal. Aqui foi impossível, ano tal. Aqui era, nossa, complicado. Depois eu vou postar ali essa mensagem, marcando o conselho da semana. E aí, quando ele decidiu, ele falou: caramba, é possível. Tudo estava aqui. Tudo está aqui. Tudo seguirá estando
aqui. Só não vai mais estar se você decidir arrancar essa cabeça e ia falar aqui um palavrão bravo. Ó, para tudo isso que a vida está te dando como oportunidade, se você levar como quer levar, aí tudo se perdeu. Mas enquanto estivermos vivos, respirando, olhando, falando, sentindo, tocando, sentindo minha pele, meu corpo quente, estamos ainda no jogo. Então logo pode ser possível. Se liga nessa ideia, se liga nesse papo, aceita a tua missão e modifica teus caminhos. Entre o mais, Adachei!